Este programa é livre para todos os públicos. Bem-vindos a Salvador, a primeira capital do Brasil. Uma das cidades mais antigas do país, Salvador foi fundada em 1549 como a primeira capital do Brasil. A sua história está vinculada à chegada dos portugueses na costa brasileira, mais especificamente na Baía de Todos os Santos. Hoje, a cidade mais populosa do Nordeste atrai milhares de turistas, principalmente na época do Carnaval. Mas não é só disso que vive o turismo da capital baiana. Com tanta história para contar, a cidade abriga mais de 50 museus, que em sua maioria são igrejas e conventos históricos. Parte dessas igrejas é localizada no bairro do Pelourinho, que fica no centro histórico de Salvador. Andando por aqui, a gente consegue tocar numa história viva e preservada, presentes na arquitetura, na arte de rua, nas vielas e casinhas coloridas que dão fama para o bairro e atrai milhares de visitantes, que também acabam conhecendo um pouco mais sobre essas igrejas. A Igreja da Terceira Ordem de São Francisco, que fica aqui no Largo do Pelourinho, teve a sua pedra fundamental lançada em 1702. A fachada foi esculpida em calcário lavrado e a imagem de São Francisco, que fica no centro da fachada, foi esculpida em mármore. A Igreja da Terceira Ordem Franciscana faz parte dos principais conjuntos monumentais de Salvador, que inclui a igreja e o convento de São Francisco. Considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, a igreja e o convento de São Francisco de Assis foram construídos entre os séculos 16 e 17. O que hoje é conhecido como a Portaria de São Francisco marcou o início da presença dos franciscanos aqui em Salvador. Os frades franciscanos, quando chegaram aqui nas terras de São Salvador, que o Brasil estava ainda como colônia, eles iniciaram com uma pequena casinha de taipa. Então essa igreja que a gente conhece hoje se deu apenas nesse pequeno local que a gente está aqui agora, que é a Portaria de São Francisco, enquanto estava sendo edificada a igreja que a gente conhece hoje, com toda a sua apoteose. Aí a Portaria de São Francisco é o ponto de partida dos franciscanos, porque ela entra em comunhão com aquilo que está lá de extraordinário. Ela é simples, ela é austera, e ela retrata muito a nossa vida, com cenas da azulejaria portuguesa que falam da vida de oração dos frades, com quadros que retratam a relação dos santos franciscanos e do próprio São Francisco. E a gente olha no centro daqui a imagem de São Francisco, que não tem ouro, é a imagem de Burel. Ele é simples, ele é austero, ele contempla a cruz. Lá o senhor falou que foi 1582. 1582. E a igreja aqui, esse espaço começou, foi quando que ele começou? Em 1708. Então ele foi iniciado a partir do lançamento da pedra fundamental e foi feito aos poucos. Foram muitos anos, salvo me engano, foram mais de 25 anos para deixar esse templo pronto. Então, toda a edificação, ela constitui uma história, uma mística, uma espiritualidade
que nos coloca em sintonia com a arte e a fé, a oração que brota do coração. Aqui a gente vai ver a prefiguração do nascimento de São Francisco, que segundo a tradição ele nasceu numa manjedoura igual a Jesus. Então, o anjo, segundo a lenda, né, o anjo Rafael, o arcanjo, bateu na porta da mãe de Francisco que não estava conseguindo dar a luz. Aí ele disse para ela que ela só daria a luz se fosse numa estribaria, que nem Jesus. E partindo desse princípio, Francisco é aquele que caminha pela pobreza. Caminhando pela igreja de São Francisco, vai começando a entender a sua história contada por ela mesma. Das poucas igrejas de Salvador, você vai olhar para a igreja de São Francisco e perceber que ela é uma das poucas e talvez das únicas que tem 2 santos negros recebendo. E um período de escravidão e um período de exploração também, você olha para cá e vê São Benedito e Santa Efigênia acolhendo a quem chega. E com eles dois, a gente vai vendo também a continuidade da arte sacra barroca, não é? Que a gente vai olhar para São Pedro de Alcântara também, vai olhar para Santa Luzia, do outro lado, e no demais das imagens São José, Santana, São Luís e Tolosa, a gente vai chegar ali e vai ver ele, Santo Antônio. E aqui a vida de Maria em si. O sofrimento de Maria com Cristo morto, a glória de Maria com ela assunta, e aqui a Imaculada Conceição, que é a advogada da Ordem Franciscana. Então isso é para dizer que no passado, aqui sentavam-se as mulheres, porque só tem santas mulheres, e aqui sentavam-se os homens, porque só tem homens. Então tem essa diferenciação, né? E a partir daqui, a gente vai olhar a parte de baixo dos altares e vai ver que tem 2 imagens que sustentam as colunas. A primeira é um homem pobre, que está mais desvestido, desfigurado, está descalço, está com a túnica caindo. E a segunda é um homem de botas, com a roupa bem quista e um diadema, para dizer que o rico e o pobre sustentam a igreja, mas o pobre precede o rico. Então é esse caminhar, né, que essa espiritualidade nos conduz. E olhando dentro desse ponto que nós estamos, a igreja de São Francisco ela concentra 3 tipos arquitetônicos. O barroco, pelo preenchimento do espaço, né, o barroco ele quer preencher o espaço. O rococó, com os detalhes e alguns espaços vagos, né, e o neoclássico. O teto ele é neoclássico, ele não tem tantos detalhes. E no teto, a gente vai entender o quanto o carisma franciscano coloca Maria, a mãe de Jesus, como um fundamento, uma pedra fundante da nossa espiritualidade. Sempre a presença constante de Nossa Senhora. Como São Francisco dizia, advogada da ordem. Os frades, eles são confiados a Nossa Senhora. Olhando para o centro, a gente vai entender esse sinal místico e espiritual da igreja de São Francisco. Por mais que seja uma igreja de ouro, a gente vai ver um Francisco que não tem ouro, um Cristo que não tem ouro, eles são pobres. Os olhos de Francisco são os olhos de Cristo, os olhos de Cristo são os olhos de Francisco. Por trás dessa imagem, os 2 braços se cruzam em forma de abraço. Então, um Francisco que abraça a pobreza, um Francisco que abraça as dores do mundo e um Francisco que está no mundo. Francisco está pisando no mundo, para dizer que, a partir do mundo que nós estamos, criado por Deus, a gente olha para Cristo e enxerga nele a essencialidade da nossa vida, né? Pés no mundo e olhos fixos em Deus. E a partir dessa compreensão, a gente vai entender que a igreja é de ouro, né? Mas fora, você encontrou algum ouro lá fora? Não. É simples, né? É franciscana. É franciscana. Fora não tem muito detalhe. E isso daqui para dizer que, na nossa vida, externamente, quem olhar para você tem que enxergar
pobre, uma mulher pobre, um ser pobre. Mas quem falar, quem te encontrar em você o resplendor de Deus. Então, no teu coração, tendo o resplendor de Deus, lá fora a pobreza, como a igreja nos fala, e dentro de você o resplendor de Deus. Isso é um sinal profético, muito profético. Porque como as coisas hoje não foram feitas para durar, aqui na igreja de São Francisco, um templo de 442 anos, a gente enxerga que fica de pé. É um ouro brasileiro que ainda está nas paredes, é paredes que resistem ao tempo, mas na nossa vida nós somos chamados a viver a partir das coisas que não passam, a partir das coisas que duram, que permanecem. E dentro dessa compreensão maior do amor de Deus, nós somos chamados a permanecer e a estar no amor. E aqui hoje, por fim, somos chamados a olhar para a arte como um sentido que vai mais além daquilo que se está, daquilo que foi exposto. Né? Que vai além do que são as paredes, do que é o ouro, do que nos faz realmente perceber essa realeza daquilo que São Francisco traz com a vida dele, né? Que é o próprio Cristo, né? A dignidade e a realeza do Cristo. Dentro dessa dignidade toda, né? Sermos então, como já canta a oração de Francisco, um instrumento de paz. Em cada esquina, Salvador tem uma história para nos contar. Seus edifícios e monumentos revelam um passado cheio de curiosidades. A Cruz Caída é uma delas. O monumento marca o local onde ficava a antiga Igreja da Sé, a primeira igreja do Brasil, que foi construída em 1552 e demolida em 1933 para dar lugar aos trilhos dos bondes. O local é hoje parte da Praça da Sé. Também localizado na Cidade Baixa, mais precisamente no Largo de Roma, o santuário dedicado à Irmã Dulce fica ao lado das obras sociais fundadas por ela. A igreja, que foi construída em 2002, recebe fiéis devotos de diversos lugares do Brasil. É também no santuário que fica localizado as Relíquias da Santa, lugar de fé e devoção, onde os devotos vêm trazer seus testemunhos de graças alcançadas. Nascida em Salvador, Irmã Dulce, que tinha por nome de batismo Maria Rita, desde criança já demonstrava uma atenção aos pobres. Ao ingressar na vida religiosa, adotando o nome de Dulce em homenagem à sua mãe, o cuidado com os mais pobres ficou cada vez mais evidente. No museu dedicado a ela, é possível ver o quarto que revela a vida austera que a santa levava, a capela onde fazia suas orações e seus objetos pessoais, inclusive a sanfona que tocava. Nesse espaço onde antes funcionava um galinheiro, que a Irmã Dulce preparou tudo aqui para acolher 70 pessoas com vulnerabilidade social que estavam doentes. Foi aqui que tudo começou. Todo o trabalho da Irmã Dulce na área de saúde, onde ela acolhia esses doentes, e hoje todo o complexo hospitalar atende quase 3 milhões de pessoas por ano. As obras sociais da Irmã Dulce vão além da área da saúde. Compreendem também a área de assistência social e educação. Tudo isso mantido por doações. No complexo há também uma cafeteria, onde os peregrinos podem, além de se deliciar com os quitutes baianos, adquirir produtos para ajudar a obra. E, claro, tirar uma foto batendo um papo com Santa Dulce.
Nós estamos aqui no Porto da Barra. Olha que lugar mais lindo. A nossa equipe está ali, ó. Foi aqui neste lugar que foi fundada a cidade de Salvador em 1549, quando Tomé de Souza desembarcou aqui para fundar a primeira capital do Brasil. O Porto da Barra, no século XVII, era o principal ponto de acesso à Baía de Todos os Santos. Para auxiliar os navegantes, foi necessário construir um farol. O primeiro farol construído aqui, a estrutura antiga, foi construída em 1698. Essa estrutura atual foi construída em 1839 e é um dos pontos principais daqui de Salvador. Com 22 metros de altura, o Farol da Barra hoje abriga o Museu Náutico da Bahia, que traz em seu acervo achados arqueológicos submersos e objetos náuticos. A capital baiana foi fundada sobre uma grande falha geológica, que deu origem a um relevo em degrau que acabou dividindo a cidade entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Considerado o primeiro elevador urbano do mundo, o elevador Lacerda levou 4 anos para ser construído e foi inaugurado no século XIX com a função de ligar a parte alta e a parte baixa da cidade de Salvador. A construção tem 72 metros e é um dos principais pontos turísticos da cidade. Vai, Fê! Mas tá muito mole pra ela, pô. Anima isso aí. Aê! Vai ver. Já,